Então vamos lá. Então Justiniano, desculpa, Constantino, Justiniano, já vou chegar nele. Convoca o concílio de Nicéia. Nicéia era uma região que Constantino gostava de tirar férias, se eu não me engano, era um lugar. Então ele convoca bispos que até outro dia eram perseguidos por ele. Então há um ar de confusão, de medo. Será que é uma cilada? Mas não era. E ali eles vão definir o credo. O que é o credo? É no que a igreja acredita. E naquele exato momento existia o Ário. O Ário, ele tinha ideias de que Jesus não era Deus e que Jesus vinha de Deus. Então já começa a se criar em Nicéia o trinitarismo, que é a ideia da Santíssima Trindade. Se começa a criar a ideia de que Maria era mãe de Deus, Santa Maria, mãe de Deus. E se equipara Jesus a Deus diretamente, e não como filho de Deus. A confusão é tão grande, nesse momento eles começam a decidir quais são os evangelhos canônicos, qual que pode e qual que não pode. Só que você vai achar que a gente teve só esse concílio. E aí eu vou destacar vários outros concílios que existiram na história, são vários. Mas eu vou lembrar do primeiro concílio de Constantinopla, porque esse é 325 depois de Cristo. Aí vem o concílio de Constantinopla, o primeiro, que é lá por 385 depois de Cristo. E eles continuam nessa história do que a gente vai acreditar, com o que é Deus. Eles têm a ideia de tentar barrar os conflitos e as manifestações públicas e as expressões populares que ganhavam força, e toda a ideia da igreja era controlar isso. Então, quero dizer para vocês que a partir disso veio o Concílio de Constantinopla II. O Concílio de Constantinopla II é uma vergonha, e é aqui eu quero que quem tem olhos que veja. Você pode não acreditar, só quero que você entenda que nós temos uma base, sabe, de tantos concílios que foram feitos no mundo. O que esses concílios faziam, meu povo? Eles faziam a comunhão dos bispos da época. A maior parte era do Oriente, não era do Ocidente. Eles tinham a capacidade de decidir sobre o que, em massa, em grupo, iria passar a acreditar. Então, quando as pessoas falam cegamente que a Bíblia não foi alterada, que só Deus... Cara, se fosse Jesus que tivesse escrito, mas não foi ele que escreveu, para começo de conversa. Se não tivesse nenhuma alteração, já era com o retrato da época, com 50 traduções. 50 não, mas 4, 5 pelo menos. A gente está falando de aramaico para o helênico, que era grego, do grego para o latim, provavelmente, né? Que é isso, gente? Não tem como do latim... Você sabia que em 1500, por aí, se uma pessoa tivesse acesso a uma Bíblia sem autorização, ela era presa? Você sabia que por aí, nessa época, se uma pessoa tivesse o seu próprio livro, primeiro é acesso, eu olhei. A partir daí, se eu tivesse a minha própria Bíblia, eu podia ser preso? E você sabia que o tipo de pena que era dada para alguém que tentava traduzir uma Bíblia, o que era? A morte. Existem vários casos de morte por isso na história do mundo. Então eu quero que vocês entendam o contexto. Então o Concílio de Constantinopla II, são vários concílios, são pelo menos 5, 7, alguns são meio suavezinhos, outros são mais escondidos. Eles sempre tiveram uma ideia, manipular e ajustar o que a igreja vai acreditar. Isso eu estou falando muito antes da reforma de Martim Lutero, tá? Muito antes. Então, o que eu quero dizer a você é que em 553 depois de Cristo, há algo que muda a nossa vida. Ai, meu Deus do céu, Justiniano, ele se casou com uma ex-cortesã chamada Teodora. O imperador, nessa época, 553 depois de Cristo, ele se casou com uma ex-cortesã. Essa ex-cortesã, ela matou seus seguidores, ela matou seus plebeus, ela mandou assassinar daqui, dali, de lá para cá. Só que ela descobriu, ela percebeu que ela teria consequência. E como ela era muito racista, escravocrata, o que ela queria? Ela gostava de estar na posição dela. Então ela não queria dar ao escravo, ao negro que ela mesma tinha assassinado, aos vassalos, a possibilidade deles entenderem que ela poderia reencarnar em situação menos prestigiada e que aqueles menos prestigiados poderiam reencarnar de outra forma. Eles tinham essa noção. Então ela obrigou Justiniano, porque ela é mulher e mulher manda no marido,
ela obrigou o Justiniano que convocasse um novo concílio, tanto que é um concílio meio fanfarrão, o concílio de Constantinopla II. E a ideia era simplesmente acabar com o conceito de reencarnação. E tinha um papa chamado Papa Virgílio, era o papa da época. E quem que convocava o concílio, meu povo? Quem? O papa da época. E o papa da época foi simplesmente ignorado e foi preso para que ele não convocasse quem era o normal de convocar. E ele passasse a convocar quem queria convocar na prisão do papa? Quem? O próprio Justiniano. A partir daquilo, as passagens bíblicas que deixavam clara a reencarnação, a cabeça, o credo sobre a reencarnação como uma coisa normal, passa a ser, adivinha, demonizado. Meu povo, tudo que derivou do cristianismo, a teosofia, a teologia, a sociologia e os estudos sociais que você aprendeu na escola, aí vem a medicina, aí vem a arquitetura. Sim, porque a arquitetura reencarnacionista é outra. Ela cultua a existência cíclica. Eu não tenho que fácil para achar, vou demorar. Abre um Bhagavad Gita. Meu Deus, podia ter aí. Abre um Bhagavad Gita. Se você abrir um Bhagavad Gita, você vai ver as histórias do ciclo. A primeira coisa que você vê é uma foto linda das existências cíclicas, que é hinduísmo. Vai lá no budismo. Quando uma pessoa do budismo nasce, um bebê budista nasce, eles não vão ver quem nasceu. Eles vão ver quem voltou, meu Deus do céu. Agora, olha para a tua vida. Quantas manias você tem inexplicáveis, angústias, saudade de lugares que você não sabe qual é. E as aptidões? Eu sempre brinquei com meu irmão Luiz Gustavo. Quantas coisas esse danado sabe que nunca ninguém ensinou para ele? Ele dizia, cara, simplesmente eu sei. Quantas aptidões? A reencarnação é sua, primavera, verão, outono e inverno. E a partir do momento que a reencarnação é tirada da nossa vida e a gente já tinha em nós a lei de esquecimento, qual que é o trabalho? Quem falar de reencarnação é demonizado. Então, meu povo, meus abençoados, pessoas aí evangélicos, protestantes, eu vou pedir licença para vocês. Mas esse professor que estudou muito tempo, que tem 30 livros escritos, que foi professor de psicoterapia reencarnacionista por 8 longos anos, que treinou mais de 300 terapeutas de vidas passadas, que estudou vidas passadas com amor, com o amparo de Jesus, nosso Pai. Ele foi buscar muitos dados históricos para que seu coração falasse: não, eu não estou trabalhando com algo que o meu coração, que é do mal, que não se pode mexer com os mortos. Cara, não se pode mexer com os mortos. Primeiro que ninguém morre. E se você estiver falando com o corpo físico de quem morre, com certeza não se pode mexer. Até porque quando um cadáver está em putrefação, ele solta cadaverina. E cadaverina é uma substância mórbida, uma substância química que mata, intoxica, que putrefa, que dá doença nas pessoas. Então esse não se pode mexer com os mortos, está certinho. Não se pode mexer com o corpo dos mortos. E também não se pode ficar revolvendo a vibração dos mortos no sentido de afetá-los. Dou um exemplo. Seu pai morreu, você se gruda numa foto e fica olhando, pai, que saudade. Isso é muito ruim. Bom, os concílios não pararam por aí. Nós tivemos vários concílios. Mas o ápice disso é que essa história continua, nossa Bíblia é alterada. O ápice disso, gente, é que existe uma época da humanidade em que... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, cara. Rei Henrique VIII. Henrique VIII, ele já tinha sido casado. E aí ele separou. E ele quis casar com outra mulher. E aí, então, ele queria que o casamento dele fosse anulado. Tá bom? Ele queria que o casamento fosse anulado. Ninguém anulou o casamento dele. Então ele fala com o clero, com a cúria, e ninguém anula. Não pode. Os bispos da época, o papa da época, fala assim, não posso anular seu casamento. Aí ele fala, não vai anular meu casamento? Não posso anular. Então o que Henrique VIII faz? Vou criar minha própria igreja. Aí nasce a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, e eles decidem o que decidem. E a partir dali, eles fazem a própria tradução da própria Bíblia. E já que eles vão fazer realmente uma nova igreja, eles vão fazer do jeito deles. Aí os reis da época começam a descobrir que eles podem fazer suas próprias Bíblias. E cada vertente é um rei. Então tem a Bíblia que vem de Henrique VIII, tem a Bíblia que vem de Rei James. Pessoal, não quer dizer que o que está lá não tem mensagens lindas. Pessoal,
não quer dizer que o nosso mestre Jesus, que Moisés, que eu tiro o chapéu para esse homem, e Abraão, e Jacó, e qualquer um que você quiser falar, não quer dizer que as histórias não são bonitas, que não mexem. E evangelho de Mateus, e evangelho de João, Lucas, tá? Que seja. Não quer dizer que não é bom. Agora, todas as vezes que eu falo disso, se eu falo disso perante amigos, que eu tenho amigo filho de pastor, os dois. Eu tenho amigo que é pastor. Eu tenho amigo que é bispo. Eu não quero falar isso, não quero ofender ninguém. Mas aqui no Casa de Luz é feito para as pessoas que não querem ficar na cilada. Pelo amor de Deus, não tenham raiva da Bíblia. Pelo amor de Deus, não tenham raiva do cristianismo. Certo? Pelo amor de Deus, não tenham. Mas pelo amor de Deus também, não façam assim, ai, tudo que estão falando.